A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Estamos aqui ao vivo no nosso estúdio número 2. Hoje tem aquele bate-papo todo especial. Geralmente às sextas-feiras nós temos aquele bate-papo todo especial aqui na nossa programação. Hoje com convidados aqui e o principal hoje também com a sua participação, porque sem a sua participação esse programa ele não vai para frente, né? Você que faz esse programa ter audiência, é você que abrilhanta o nosso programa. As suas participações, elas são importantíssimas aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Só que hoje, excepcionalmente, quando nós temos convidados, você tem apenas a primeira meia hora do programa para mandar as suas perguntas aqui para nós. Tá? Então você tem meia horinha a partir de agora para mandar a sua pergunta aqui no 96504-9910. Hoje nós vamos falar sobre fanatismo, hoje nós vamos falar sobre a seita lá no Quênia, que matou mais de 100 pessoas. O pastor fez as pessoas jejuarem até a morte para se encontrar com Jesus. E não é só ali no Quênia que tem seita não, hein? Estão espalhadas em todo o mundo. O próprio Jesus anunciou, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso, sobre as seitas, principalmente aquelas que estariam aí nos últimos tempos, né? Então eles jejuaram até a morte. Você vai fazer uma pergunta aqui, né, para os nossos convidados sobre idolatria, sobre fanatismo, né? Você vai fazer uma pergunta aqui sobre seita, como identificar uma seita. Qual é a sua dúvida sobre seitas? Qual é a sua dúvida sobre religiosidade? Qual é a sua dúvida sobre esta questão que faz as pessoas acharem que estão servindo a Deus, mas na realidade estão servindo a homens, e o resultado disso geralmente é a vida da pessoa. Quando ela não morre, como aconteceu nesta seita lá no Quênia, ela acaba muitas vezes morrendo espiritualmente. Ela fica dentro de uma religião o resto da vida e nunca vai se encontrar com Deus. Então qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta sobre seita? 96504-9910. Você quer saber como identificar uma seita, como saber se a igreja é de Deus, se não é de Deus, se é uma religião verdadeira, se não é, como você pode identificar isso? 11 para você que está fora de São Paulo, e aí você vai lá no seu discador agora, coloca aí 96504-9910, salve este número como Rede Amor e Graça, e logo na sequência você já vai para o WhatsApp e manda a sua pergunta de áudio ou de texto, meia hora apenas para você mandar aqui a sua pergunta no Respondendo Suas Dúvidas. Eu quero receber mais uma vez nossos convidados, Pastor Everton, mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Pastor Everton, um prazer recebê-lo. Bom dia, Bispo, a graça e a paz a todos que nos ouvem aqui na audiência do Dó Demais. É uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez. Já cumprimento aqui, além do Bispo, e já agradecendo o convite por poder estar aqui, o pastor Luciano, que está conosco para um diálogo, também a toda a produção da Rádio Dó Demais e a você que está nos acompanhando aí, também pelas mídias sociais. Vai ser um prazer, uma grande satisfação comentar sobre este tema bastante intrigante e atual que nós vamos está tratando aqui nessa manhã. Exatamente, além do pastor Everton Alves, está aqui comigo hoje pastor Luciano Scala. Bom dia, pastor Luciano, mais uma vez. Pastor Luciano que está famoso, né? Está em todas as televisões aí do Brasil, aparecendo na TVA, na TVB, na TVC, eu não posso falar os nomes. Onipresente. É onipresente, né? Todo canal que eu tô mudando lá de coisa, de repente lá a carinha do pastor Luciano Scala. Ele faz escala na televisão A, na B, na C e vai indo, né? É muito famoso. Pastor Luciano, bom dia. O nome ajuda, né? O nome ajuda. Legal, bom dia, Bispo, bom dia, pastor Everton, bom dia a toda a produção da rádio. E você, claro, que está aí do outro lado, vamos falar de um assunto bem atual. Vocês devem ter acompanhado aí as últimas notícias desta semana sobre esta seita lá no Quênia, seita cristã, viu? Muito perigoso. E nós vamos falar sobre isso hoje, fica conosco, vamos aprender juntos. É isso aí, vamos lá, vamos à primeira pergunta para os nossos convidados. Daqui um pouquinho nós vamos ter uma participação especial da minha amiga doutora Verusca, ela que já faz parte aqui
da nossa programação, sempre dando o ar da graça, sempre abrilhantando o nosso programa. Então daqui a pouquinho uma psicóloga vai estar falando aqui conosco sobre o fanatismo, que leva, afinal de contas, uma pessoa a ser fanática. Será que é a carência afetiva? Será que é a carência amorosa? Será que ela quer se sentir inserida num grupo? Né? O que leva uma pessoa a ser fanática? Porque você vê o fanático, você fala, meu Deus do céu, coitado. Todo mundo que olha pro fanático tem dó do fanático. E ele acha que ele é a última bolacha do pacote, ele acha que ele está abafando, ele acha que ele é o melhor de todos. Então daqui um pouquinho, doutora Verusca também aqui na nossa programação de hoje. 96504 9910, faça suas perguntas, começa a fazer suas perguntas agora. Você tem 25 minutos apenas para fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados sobre fanatismo, sobre religiosidade, porque o que leva uma pessoa ao fanatismo. Participe, tá? Pastor Everton, começando contigo. Odero, vestido de túnica branca, carregando um grosso livro preto, que é a Bíblia, não respondeu às perguntas dos repórteres ao ser escoltado para uma delegacia por um policial uniformizado. A reportagem não conseguiu contato com nenhum advogado que o representasse. O pastor Everton, como separar o bom do mal? Né? Olha aí, vestido de túnica branca, com a Bíblia embaixo do braço, como disse o pastor Luciano Scala, não estamos falando de uma igreja que não pregava o evangelho. Nós estamos falando de uma igreja que era ali um centro de macumba, né? Não era um espiritismo, não era uma religião que estava ocultando o evangelho. Não, um pastor evangélico com a Bíblia embaixo do braço, vestido de branco, né? Com o nome de uma igreja linda, maravilhosa, que faz uma coisa dessa. Como separar? Primeira pergunta para o senhor e depois vou fazer a mesma pergunta para o pastor Luciano Scala. Como separar o joio do trigo, né? Jesus falou que é tão difícil essa separação. Como é que a gente faz para separar isso? É complicado, não é fácil mesmo, bispo. Nós estivemos aqui numa outra oportunidade, ainda esse ano, falando sobre falsos mestres. E uma coisa que nós comentamos na ocasião é que o falso ele é muito parecido com o verdadeiro, né? É igual quando a gente coloca, por exemplo, duas roupas, uma que é original e a outra que é uma cópia, fake. Nós colocamos ela lado a lado e realmente parece que elas são muito parecidas uma com a outra. E realmente fazer esse discernimento, ele não é fácil. É por isso que sempre na Bíblia Deus está incitando o seu povo a conhecer a sua palavra, a buscá-lo em oração, porque é unida uma coisa com a outra que a gente vai ter aquilo que nós chamamos de discernimento espiritual, que inclusive é colocado até como um dom ali por Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. Então a busca por esse discernimento deve ser algo que o cristão deve ter desde o início da sua fé. Realmente não é fácil, mas é possível. Com o auxílio do Espírito Santo, com a meditação correta nas Sagradas Escrituras, que vão nos dar o parâmetro daquilo que é verdadeiro, nós teremos sim um indicativo de como nós podemos identificar ali o verdadeiro do falso. Não é fácil, mas é possível. Jesus Cristo ele deixou bastante claro que isso seria um sinal, um indicativo dos últimos tempos, de que haveria o surgimento de falsos profetas e que eles arrebanhariam muitas pessoas acreditariam neles. Mas também uma maneira que o próprio Jesus deixou para os cristãos identificarem o verdadeiro com o falso é pelos frutos. Os frutos evidenciariam aquele que distinguiriam, né, o verdadeiro do falso. Então, os frutos é uma das maneiras pelas quais nós podemos identificar. Mas pastor Everton, as pessoas não sabem nem o que é frutos. Outro dia eu fiz essa pergunta na igreja, gente, vocês sabem o que é fruto? Aí a pessoa, sim, quando a gente recebe uma bênção de Deus, quando a gente recebe um milagre, isso é fruto. A pessoa não sabe o que é fruto, né? Entendeu? Então, às vezes é meio até difícil de explicar isso na questão do fruto, porque a pessoa não sabe o que é fruto. É verdade. O caráter ele evidencia, né, uma pessoa que é de Cristo, o caráter dela é um caráter libado, é uma pessoa que nas suas palavras, nas suas atitudes, ela demonstra ser uma pessoa que busca santificação, é uma pessoa que prega a verdade da Bíblia exatamente da forma com que está exposta, ela não é uma pessoa manipuladora, ela não usa a Bíblia para fins escusos, pelo contrário, ela procura demonstrar a fidelidade da Bíblia da maneira
maneira ortodoxa como a Bíblia está exposta. Tanto que o senhor leu aí a notícia, e uma coisa que é uma característica, né? A pessoa estava com a Bíblia na mão. Os falsos mestres carregam a Bíblia, né? Mas eles distorcem a pureza da palavra. Tanto que quando a gente vê aqui as seitas que nós temos, as seitas cristãs que nós temos aqui no Brasil, Testemunho de Jeová, os Mormons, Adventistas do Sétimo Dia, todos eles se embasam na Bíblia Sagrada, mas sempre distorcendo a pureza doutrinária e sempre acrescentando, agregando outros elementos à expressão de fé que está na Bíblia Sagrada. Pastor Luciano Scala, a mesma pergunta eu faço para o senhor. Jesus disse que o lobo, ele se fantasia de ovelha, né? Ele não vai chegar, eu sou lobo, eu estou aqui, né? Eu vou acabar com a sua vida, eu estou aqui para destruir. Não, ele sempre vai se fantasiar de ovelha. Aliás, o bandido, para roubar, ele se passa por bonzinho, ele se passa por uma pessoa normal, natural. Por exemplo, você vê uma pessoa roubando lá na cidade, até ele roubar entre o povo. Né? Você não consegue discernir quem é o bandido e quem não é, né? Até que ele vem, ponto, eu sou o cara mau que vou te roubar. E assim também Jesus disse que aconteceria na igreja. A pessoa, ela vai se fantasiar de ovelha. E como que um membro faz, como a pessoa faz para separar o bom do mal, né? Porque é tão difícil, ela é incluído, como disse o pastor Everton, vestido de branco, olha, parecia um anjo, né? Com a Bíblia embaixo do braço, pregando a palavra. E aí, como é que faz para separar o bom do mal? É isso aí. Os falsos, eles têm aparência de santo, eles têm aquela aparência de alguém que é de fato guiado por Deus. Tem a Bíblia. Geralmente as seitas, além da Bíblia, eles possuem outros livros, né? Então nem sempre eles se baseiam apenas na Bíblia, ou às vezes se baseiam em textos bem isolados da Bíblia. Vamos pensar essa questão lá do Quênia, né? O jejum é algo bíblico? Sim, é algo bíblico. Está lá escrito que, né, acerca do jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Sim, é claro que está. Mas da maneira que foi abordado, da maneira que é colocado por um líder, da forma que foi feito lá no Quênia, você percebe que a característica é toda de seita, né? É toda de seita. Tem até nome de igreja de crente, né? Igreja Boas Novas, acho que era isso, Igreja Internacional Boas Novas, espalhado ali no Quênia, Nairobi, as outras cidades ali principais. É muito complicado. O que a Bíblia fala? Que no final dos tempos nós teríamos que lidar com isso. E isso nós estamos vendo, e não é de hoje. Não é de hoje que a gente encontra seitas e mortes também, não é de hoje. Nós poderíamos citar até outros exemplos de outras situações parecida com essa, de que aconteceu agora recente, essa semana, mas nós poderíamos citar em outros países exatamente igual. Como identificar? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. A partir do momento que você tem um conhecimento da palavra da verdade, a partir do momento que você estuda a Bíblia, que você conhece a Bíblia, dificilmente você se tornará presa das seitas, dificilmente. E principalmente também das seitas cristãs, que são muito parecidas com uma igreja evangélica convencional. Então nós precisamos buscar o conhecimento e o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico e conhecimento bíblico saudável, para que nós possamos estar atentos e prontos para lidar com o falso. Quando você pega uma nota verdadeira e uma nota falsa, se você não tem o costume de manusear dinheiro, pode ser que você se confunda. Mas se você coloca alguém que trabalha num banco, por exemplo, que todo dia, toda hora está ali manuseando o dinheiro, essa pessoa, quando ela pega uma nota falsa, ela já logo identifica. E ela não é especializada, não é especializada em nota falsa. Ela é especializada em nota verdadeira. Então, quando o falso vem, já logo denuncia. É assim o conhecimento da palavra da verdade. Quando você se especializa na verdade, quando aparece o falso, você logo identifica. Pastor Everton, Jesus foi enganado porque Jesus tinha entre eles ali todos, um apóstolo falso, né? Ele tinha um seguidor falso, ele tinha ali um falso profeta entre ele, né? E Jesus falou, ele tanto pregou, né, pra gente discernir o mal do bom, o joio do trigo, o falso pastor do bom pastor. Ele mesmo pregou muitas vezes isso. Ele não teve essa capacidade de discernir Judas. Qual é a sua opinião sobre Judas Iscariotes, que era, né, esse exemplo que nós estamos falando? Se passou o tempo inteiro por apóstolo de Jesus
e não era. Sim. Judas é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia, né? Há muita discussão, há uma discussão milenar, até inclusive, por que Judas? Porque ele foi Ele um poderia ser traído por qualquer um, né? Exatamente. Poderia ter chegado lá um primo, um amigo, ou sei lá, um desconhecido que falasse, não, eu sei quem é Jesus, mas não, ele foi exatamente o Judas, o apóstolo, que estava com ele. Pois é, exatamente. Parece que, inclusive, isso é algo que nos remete a um padrão que vem desde a criação, né? Parece que justamente são aqueles mais próximos que causam mais prejuízo. Quando a gente olha, por exemplo, o primeiro assassinato, que se tem notícia, é justamente entre irmãos. É Caim matando Abel. Depois você vai ver ali que se repete esse padrão por muitas vezes, Esaú e Jacó, os irmãos de José, né? O próprio filho de Davi, que queria o trono do pai. E parece que quanto mais se tem intimidade, é dali que vem talvez os maiores golpes, né? As maiores decepções, as maiores traições. Parece que isso se repete como um padrão. Mas eu entendo que havia algum propósito, coisas que inclusive fogem ao nosso entendimento, mas havia sem dúvida algum propósito da parte de Deus em manter Judas naquele colégio apostólico. Aí vai se ter uma discussão se ele foi predestinado para isso, se tinha que ser ele ou poderia ser outra pessoa, mas de fato haveria um traidor, haveria alguém que iria entregar Jesus às autoridades romanas. E esse propósito talvez seja algo que nós não consigamos discernir, porque está dentro dos insondáveis desígnios de Deus, mas sem dúvida alguma Judas cumpriu o seu papel. E ele teve oportunidades, e muitas oportunidades, porque ele andou com Jesus 3 anos e meio, de entender qual era o propósito de Cristo, né? E talvez seja essa falta de discernimento de Judas que levou ele a trair, porque Judas esperava um libertador né, daquela situação em que Israel se encontrava como uma colônia ali de Roma, e talvez ele esperava justamente esse Messias esperado, esse Messias tão aguardado por Israel, alguém que livrasse, né, a Israel daquele jugo romano. E talvez ele se decepcionou, entre aspas, com Cristo, porque Cristo arrogava para si um outro tipo de reino, não um reino terrestre, mas um reino celestial, uma libertação do pecado, né, do domínio do pecado, e não uma libertação do jugo romano. Então, talvez por esse motivo ele não conseguiu discernir quem de fato era Jesus. Mas Jesus manteve porque ele sabia que aquilo fazia parte de um propósito de Deus. Está certo. Olha, você tem 12 minutos agora para... Você vai ficar de fora dessa pergunta de hoje? Eu não acredito, né? Você tem 12 minutos para fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados no 96504-9910. Até agora só tem uma pergunta. Você vai ficar de fora hoje? Não acredito, você vai ficar de fora desse programa tão importante. Faz uma pergunta, qualquer dúvida que você tenha sobre seita, sobre religião, sobre fanatismo, né? Daqui a pouquinho a doutora Verusca vai estar falando sobre fanatismo aqui na nossa programação. Faça uma pergunta para os nossos convidados. Você tem 12 minutos só para mandar o seu áudio ou o seu texto aqui na nossa programação. Pastor Luciano Scala, vou fazer a última pergunta e a doutora Verusca já vai entrar aqui, e eu faço a mesma pergunta para o Senhor. Jesus não sabia, ele alertou tanto, né, para as pessoas tomarem cuidado com falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus não sabia que Judas era o lobo roubador que estava ali para fazer mal? Como é que Jesus foi tapeado dessa maneira? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Como é que Jesus ele caiu nessa? Se Jesus caiu nessa, a gente cai também. Eu acho interessante, né? A traição, ela teria que acontecer. A traição, no meu ponto de vista, isso daqui é algo que eu já participei de debates para falar desse tema, porque existem teólogos que vão para um outro sentido. Mas a traição precisava acontecer. Mas no meu ponto de vista, não necessariamente estava ali predestinado Judas. Eu não penso desta forma. Eu acredito que Judas, pelas suas características, né? Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Ele vinha de uma região e ele era doutrinado religiosamente como um fariseu radical, com características terroristas. Então é muito interessante perceber que a brecha que Judas deu estava também muito relacionada ao seu caráter revolucionário, radical. Mas não necessariamente seria Judas.
Daí a pergunta é, mas Jesus, ele já tinha o pré-conhecimento que seria Judas? Sem dúvidas, sem dúvidas. Mas isso não significa que Judas não poderia ter se arrependido, não significa que Judas não poderia ter mudado o rumo da tua história. Algumas pessoas acreditam que a história já está escrita, que já está tudo escrito, determinado ali, tudo ali grifado, prontinho. No meu ponto de vista, nós estamos construindo uma história de caminhada. E Judas, ele poderia ter ido por um outro sentido, mas ele deu a brecha. Então, o bispo, no meu ponto de vista, Jesus sabia, mas não significa que Jesus foi enganado, ou que ele ficou surpreso. O senhor complicou, pastor Luciano, o senhor complicou porque se Judas não estava predestinado, então Jesus caiu numa cilada, né? Jesus foi... Não, o senhor falou que Judas não estava predestinado, então... No meu ponto de vista, não. Então Jesus foi tapeado, Jesus foi enganado, então. Não, eu acredito que Jesus, ele sabia do que poderia acontecer, do que aconteceu, ele já sabia, mas não significa que ele foi enganado, que ele foi pego de surpresa. Até a queda do homem, eu não penso que quando o homem aconteceu a queda, que Deus falou, e agora? Vou ter que pensar um plano B. Eu não acho dessa forma. O senhor acha também que a queda não estava predestinada para acontecer? Não, eu acho que ela não fugiu do controle de Deus. Uma das coisas que eu acho interessante na obra de Santo Agostinho, tem uma obra dele chamada De Ordine, que significa a ordem. E uma das coisas que ele fala é que o mal, essa queda, ela surge dentro da ordem de Deus, e Deus é tão excelente, tão perfeito, que ele se utiliza disso dentro da sua ordem, da sua organização. Eu costumo sempre dizer, o pastor Everton, se você pega uma criança, coloca numa sala cheia de doce e fala, não toque nos doces. É óbvio que a criança vai tocar no doce, né? Então, o Adão, eu não vejo uma outra coisa a não ser uma predestinação na vida dele, porque ele exatamente, né? Se você quer fazer uma pessoa fazer uma coisa, fala para ela não fazer, que ela faz. É só você falar, não faça. Por exemplo, põe uma placa na rua, um biombo, e fala, não olhe aqui nesse buraco. Todo mundo vai olhar. Todo mundo vai olhar para ver o que tem ali. Bom, depois a gente fala sobre isso. Deixa eu chamar a doutora Verusca. Doutora Verusca, muito bom dia. Prazer recebê-la aqui mais uma vez no programa Respondendo Suas Dúvidas. É uma satisfação receber a doutora. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Quero agradecer essa oportunidade de poder participar e de poder, de alguma forma, contribuir. Muito obrigada. Certo. Eu que agradeço. A senhora está na Inglaterra, eu estou vendo aí um ônibus de 2 andares aí no fundo, a janela da sua casa? Não, na verdade, eu tenho vários cenários aqui na clínica por conta das gravações, então toda hora eu estou num cantinho diferente. Gostei desse. Parece que a senhora está na Inglaterra, estamos falando ao vivo. O link internacional, né? O link internacional com a doutora Verusca. Doutora Verusca, eu queria perguntar para a senhora acerca do fanatismo. O que a psicologia ela fala sobre o fanatismo e por que ele cega uma pessoa? Né? Nós leigos, assim, as pessoas leigas, elas falam assim, poxa vida, a pessoa está ali naquele fanatismo, ela não consegue enxergar que ela está errada. As pessoas de fora às vezes ficam com um sofrimento muito grande, porque vêm as pessoas num fanatismo e não sabem o que fazer para ajudar essa pessoa. Doutora, por que o fanatismo segue uma pessoa e o que acontece com o psicológico de uma pessoa que é fanática? Olha, Rabito, como é importante falar sobre isso, porque nós temos uma fragilidade emocional, porque nós não fomos treinados a desenvolver a inteligência emocional, a entender como é a leitura de um comportamento, a leitura de uma pessoa, de uma ação, a coerência entre fala e comportamento. Nós não aprendemos, infelizmente, na escola, nós teríamos na escola como ler o ser humano e como nos ler, como desenvolver o nosso processo. E aí, o que acontece? Nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas que aproveitam da carência das pessoas, aproveitam da culpa, eles conseguem perceber quem são essas vítimas, eles escolhem essas vítimas por sua fragilidade, por sua ingenuidade, por sua sensação de abandono, e eles acolhem essas pessoas emocionalmente. E depois que essas pessoas estão começando a criar um vínculo, eles começam a trabalhar no processo mental a culpa. Se não fizer tal coisa, você não vai para o céu. Se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. E começa a fazer a pessoa se sentir culpada.
E eu já vi muitas vezes, é muito comum, como eu atendo um público muito grande, nós temos o líder que é manipulador, mas nós também temos membros em muitos lugares que manipulam os seus líderes também. Se eu sou a família fundadora, se você não fizer o que eu quero, eu vou fazer um motim e vou tirar você do cargo da presidenta da igreja. Doutora, Então, a sua comunicação está falhando um pouquinho. Nós vamos entrar em contato de novo para ver se melhora. Tá dando para entender, mas está dando umas falhas. Então nós vamos pedir para a nossa produção ligar novamente para a doutora, tá? Para que você explique novamente um pouquinho sobre isso aí, que tem até pessoas aqui reclamando que não estão conseguindo entender o que a doutora está falando, tá bom? Então nós vamos a um break rapidinho. Olha, nós vamos fazer a comunicação novamente com a doutora Verusca e voltamos já já com você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Prosperidade da Família. Na sua casa, a riqueza e prosperidade. E a justiça de Deus permanecerá para sempre. Você tem passado problemas financeiros em seu lar? Sua família anda desunida? Não existe paz no seu coração? Venha participar do dia que irá mudar a sua vida. Neste domingo pela manhã, no Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje estamos falando sobre seita, aquela seita no Quênia, onde o pastor fez, olha, mais de 100 pessoas já morreram e a estatística, é que se percam 300 pessoas, porque muitas pessoas estão desaparecidas, elas insistem no jejum, elas insistem em continuar o seu jejum até a morte, e a estatística mais ou menos é que mais ou menos 300 pessoas venham a falecer por causa dessa seita lá no jejum no Quênia, onde o pastor fez as pessoas jejuarem até a morte, E nós estamos aqui falando sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos abordar aqui algumas perguntas que foram trazidas para nós. Estamos aqui com a doutora Verusca, que vai falar sobre o processo psicológico. O que leva uma pessoa a ser fanática, a ficar cega, O que acontece, afinal, com o psicológico desta pessoa, que ela não consegue lidar com essa questão. Muitas vezes ela fica presa e ela acha que ela está ali no caminho certo, que ela está realmente agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e ela está ali nessas questões. Então, daqui a pouquinho, a doutora Verusca está chegando aí para trazer, então, essas considerações aí importantíssimas sobre essas questões. Eu falava aqui com os pastores, até mesmo nós estávamos falando aí numa questão de Judas, será que Jesus, então, ele foi enganado? Será que Jesus, então, ele não conseguiu identificar um falso profeta? Então daqui a pouquinho nós vamos continuar nesse tema. Deixa eu chamar de novo a doutora Verusca. Vamos lá agora, doutora. Olá, será que agora melhorou? Tá um pouco melhor. Vamos ver se a gente consegue agora nosso bate-papo. Então vamos lá, doutora. Eu perguntei por que o fanático ele fica cego
E o que acontece com o psicológico dessa pessoa? Pode continuar no seu pensamento. Como nós não temos, né, um treinamento emocional, essas pessoas manipuladoras, elas manipulam pela fragilidade emocional, pela carência, pela necessidade de aceitação e principalmente por culpa. Infelizmente, os manipuladores conseguem causar uma culpa naquela pessoa, naquela vítima, para que ele consiga fazer com que ela faça tudo o que esse líder gostaria que ela fizesse. E é muito triste a gente perceber isso, porque são pessoas que escolhem locais de ingenuidade, de carência. É impressionante. E eu também vejo em muitos momentos, em alguns lugares, membros que muitas vezes também manipulam os seus líderes. Ou faz do jeito que a gente quer, ou você também vai ter um prejuízo com isso. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado é da qualidade de saúde mental que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Eu concordo plenamente que quando a gente conhece a palavra, né, a gente conhece a palavra de Deus, fica mais fácil da gente conseguir administrar os processos, porque se você conhece, você vai olhar e vai comparar, opa, tem alguma coisa errada. Porém, por conta do estado de fragilidade emocional de um volume muito grande de pessoas, às vezes eles até conhecem a palavra, mas eles não têm força mental, não têm força psíquica, emocional, para questionar aquele que manipula. Tá certo. E doutora, o que faz? O que nós podemos fazer então nesta hora com o fanático? Adianta conversar com ele? Adianta chamar de canto e falar, olha, você tá errado? Tem pessoas que têm até medo de fazer isso, porque parece que a situação fica pior. Vai falar com a pessoa agride, ela xinga, ela briga, ela parte para a ignorância. Ou só um tratamento realmente para recuperar essa pessoa? O ideal é um tratamento para que ela possa aprender a ter uma conexão emocional, uma inteligência emocional e aprenda a ter percepção, leitura sobre o outro e as incoerências de um comportamento. Mas para quem está perto, existem formas de você tratar uma pessoa fanática e não pode ser a mesma forma que você trata uma pessoa que não é fanática, que não é carente, que não tem problemas com rejeição. Quando uma pessoa é fanática, ela é manipulada pela culpa, ela é manipulada pela aceitação. Então, a forma de lidar com isso é justamente pelo movimento de aceitação, de rejeição, de culpa. Você tem que usar a mesma forma de conexão. Por quê? Porque se você tem um líder que está te manipulando, mas ele está te matando, mas você não percebe, porque você tem ali uma pessoa que você acha que está te protegendo, que você acha que vai te ajudar a levar para o céu, você acha que essa pessoa ela é importante para você porque ela é, de alguma forma, quem te abraçou, quem te acobertou. Então, não adianta, às vezes, a família, você está maluco, o que você está fazendo? Quer dizer, a família que deveria ser essa, que abraça, às vezes age de uma forma que só empurra essa pessoa para o fanático. Então, nós temos que usar as mesmas conexões, fazendo com que a pessoa perceba e que caia a ficha de que ela está sendo manipulada. E não é dizendo para você está sendo manipulado. Não. Você tem que levá-la a perceber que ela está sendo manipulada. E quando ela tem um colo, que ela é recebida, que ela é abraçada, que ela é acolhida, é muito mais fácil você conseguir acessar do que você rejeitando, obrigando, porque ela está agindo dessa forma. Então, doutora, talvez a falta de afeto, de carência ali, a carência afetiva pode então levar uma pessoa ao fanatismo, né? Por exemplo, ela vai no estádio de futebol e aí ela sente aquela vibração de uma torcida e todo mundo apoiando, todo mundo com o mesmo pensamento, a mesma meta, o mesmo objetivo de lutar pelo time de futebol. Então ela vê ali, ela fala, puxa vida, eu não tenho esse afeto em casa, eu não tenho essa atenção do meu marido, da minha esposa, do meu filho, então eu vou participar dessa torcida porque aqui eu vou ser ouvida, aqui eu vou ter uma voz, aqui eu vou ser reconhecida. Isso pode então levar a pessoa ao fanatismo, essa carência muitas vezes afetiva, que ela não tem outras coisas, que ela encontra naquele grupo e ela se associa àquele grupo se sentindo importante, seria isso? Exato, a carência e também a culpa, se eu não faço aquilo que a pessoa que me ama está pedindo, eu vou ser rejeitado ou excluído.
Agora, claro, quando eu tenho um meio que eu sou recebido, que eu sou acolhido, eu vou me apegar a isso por carência emocional. Então, o quanto é importante da gente tomar um cuidado. Eu sei que as famílias, elas correm muito, trabalham muito, a gente entende que é uma necessidade e está faltando tempo de qualidade para esse acolhimento, esse olhar no olho, saber como você está, saber como foi o seu dia hoje, coisas simples, mas que conectam você a um vínculo profundo. Infelizmente, pessoas que sofrem esse tipo de situação e caem numa armadilha como o fanatismo e a manipulação humana, é porque ela já vem num processo de carência e falta de validação emocional muito grande. E quando ela encontra isso, por mais que ela perca tudo, ela vai continuar, infelizmente, seguindo isso, porque ela acha que, de alguma forma, ela é acolhida ali. Tá certo. Doutora, a última pergunta é por que mesmo a pessoa vendo que tudo deu errado, muitas pessoas continuam naquele fanatismo ainda, depois já acabou a febre, já passou, né? E a pessoa, às vezes, ela continua defendendo aquela tese, por exemplo, nessa questão lá dos pastores lá do povo lá do Quênia, né? Que estão jejuando até a morte, ou seja, 100 pessoas já morreram, mais de 100 pessoas já morreram, e a estatística é que morram 300 pessoas, porque mais de 200 estão desaparecidas, elas fugiram e eles não sabem onde essas pessoas estão jejuando. Elas vão jejuar até a morte, e mesmo sabendo que tudo fracassou, que o pastor já foi preso, que a situação foi demonstrada que é errada, e as pessoas continuam ainda defendendo essa tese. Por quê? Que a pessoa, mesmo vendo que as coisas dão errada, ela continua naquele fanatismo. É para defender, então, essa posição, esse status, esse ego, talvez? Chega um momento, bispo, que a manipulação emocional é tão forte, é tão grande, essa pessoa está num ciclo, e quanto mais tempo ela está inserida nesse processo, mais manipulada ela é, que ela entra num processo que nós da psicologia chamamos de bloqueio cognitivo. Ela perde a capacidade de reflexão racional. E ela começa a ser movida apenas pelas emoções. Então, que nós não possibilitamos isso às pessoas, né? Que nós não permitimos que as pessoas cheguem a um ponto de manipulação tão grande de criar um bloqueio, de não conseguir perceber a situação que elas estão ali vivenciando. E isso acontece em várias questões. Acontece quando você tem também famílias que sofrem violência. Eu já atendi diversas situações onde a pessoa que sofre a violência acha que ela mereceu sofrer a violência. Porque ela entra num ciclo de bloqueio cognitivo que ela não consegue avaliar que aquilo não é normal. Aquilo não era para acontecer daquela forma. E aí, quando você coloca numa situação que ou você faz isso ou você vai para o inferno, ou você faz o que eu estou falando, ou você vai ser morto e vai para o inferno, a pessoa ela bloqueia qualquer outra informação em detrimento dessa informação que ela tem. Então, ela esquece todo o resto e ela está achando que ela está seguindo um caminho para a salvação dela. Infelizmente, a fragilidade emocional, a fragilidade mental tem morto muita gente. E nós, como povo de Deus, precisamos acordar para essa questão emocional, essa condição emocional. Tem muitas situações que precisam ser melhor observadas, porque uma mente saudável louva de forma saudável, se dedica a Deus de uma forma saudável, leva a palavra de Deus de uma forma saudável, mas da mesma forma, se não tem essa saúde, o prejuízo também é muito grande. Está certo, doutora. Quero agradecer imensamente pela sua participação. Falamos aqui com a doutora Verusca. Doutora Verusca, ótimo final de semana. Muito obrigado por participar aqui da nossa programação. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. Tá então a doutora Verusca. O pastor Luciano Scala, o senhor que trabalha aí com dependentes químicos, o que a doutora passou aqui é basicamente a mesma questão, né? É muito parecido, porque o dependente químico ele fica tão alucinado pela droga, né, que você vê, ele larga a família, larga tudo, e toda informação que for dar, ele está travado cognitivamente. Não adianta você ir lá conversar com ele, falar... ele está travado cognitivamente, só tem cabeça para aquela droga. E um fanático religioso, ele vai na mesma questão, ele vai na mesma linha, né? Achando que só aquilo pode levá-lo para a vida eterna. Então ele coloca uma coisa na cabeça e ninguém tira isso da cabeça da pessoa. E o senhor que trabalha com dependentes químicos tem visto, né, esse processo acontecendo. Então o melhor seria que a pessoa nunca ingressasse, né? Exatamente. Eu costumo dizer, bispo, e isso é algo científico, uma porta é aberta
na pessoa que jamais será fechada. Então, o primeiro passo para se fazer a prevenção, e eu trabalho também com adolescentes e já fiz palestras em escolas, o primeiro passo é não se despertar, é não conhecer, é não experimentar. Porque uma vez que você experimenta, uma porta é aberta e essa porta não se fecha. Então é um caminho que depois a pessoa, para sair desta situação, vai ser uma luta constante. Então o ideal é jamais experimentar. Isso no caso das drogas, né? Nós estamos falando de seitas e parece que é o mesmo sentido que é despertado na pessoa. Ela se torna, ela perde totalmente a cognição, ela fica fechada, é bem isso que a psicóloga colocou e que o senhor também pôs. A pessoa fica fechada, ela fica bloqueada. E não adianta, bispo, você pode falar, o pai fala, a mãe fala, o cientista fala, o médico fala, não adianta. A pessoa, ela está bloqueada. O caso da seita, então, por que as pessoas... O líder foi preso. O líder foi preso. Paul Mackenzie, esqueci o último sobrenome. Foi preso. Se tornou mártir agora, pronto. Ele está preso, ele está fazendo greve de fome, ele está fazendo jejum na prisão, e aqueles que estão aqui do lado de fora, essa áurea que é criada nele fortalece. Então essas pessoas, elas vão até a morte, bispo. É exatamente isso. Estão lá escondidas, fazendo esse jejum, e realmente vão até a morte. É melhor, o pastor Everton, que a pessoa não conheça, né? Porque o ser humano, ele tem aquele negócio do ego de falar, não, eu consigo controlar. Eu já vi muitas pessoas virarem dependentes de álcool, por exemplo. A pessoa chega assim e fala, não, eu consigo dominar, eu bebo socialmente. E chega uma hora que ela vê que ela não consegue mais parar. Seria melhor que ela nunca experimentasse do que ela ia experimentar e muitas vezes não ouvir a palavra de Deus, que o próprio Paulo diz, aquele que está de pé, veja para que não caia. Né? Cuidado para você não cair, porque só cai quem está de pé. Então a pessoa, quando ela se acha autossuficiente, eu acho que é aí que está o grande problema, que ela fala, não, eu entro na religião, eu saio a hora que eu quiser, eu vou ser um fanático de futebol, se eu quiser eu paro, eu vou usar droga, se amanhã quiser eu consigo parar, e não consegue. É isso que a pessoa tem que entender, porque o cognitivo dela é bloqueado, ela não consegue mais raciocinar, ela se entrega àquilo e vai, às vezes é preciso uma internação forçada para a pessoa conseguir enxergar que ela não tem meios de lidar com aquilo. São duas coisas importantes que nós não podemos esquecer. A nossa fragilidade humana e a nossa dependência de Deus. Nós somos seres, infelizmente, que fomos afetados pela queda. Nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que sempre nos inclina para fazer aquilo que é mal. Então a pessoa que, como o bispo colocou, se acha autossuficiente, ela já está errando. Porque nós temos muita dificuldade de ter domínio próprio, de ter temperança, de controlar situações. Aliás, nós nunca conseguimos controlar as situações. Por isso que nós precisamos do auxílio da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Então, realmente, se filtrar para isso, para evitar entrar num caminho como esse, é altamente importante. A Bíblia nos indica o seguinte, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Eu gosto de usar o exemplo de José. José, no Egito, quando ele foi ali confrontado com aquela situação de um plano sensual bolado pela esposa de Potifar, ele sabia que a carne dele inclinava para cometer aquele mal. Então ele não tentou enfrentar esse desejo pecaminoso. Pelo contrário, ele fugiu. Ainda que depois, infelizmente, ele foi condenado à prisão de forma injusta, mas Deus o honrou, depois o levantando como governador daquela nação. Mas veja que ele não quis enfrentar o mal. Eu costumo dizer que geralmente o crente ele faz o contrário, né? Porque a Bíblia diz assim, quando você enfrenta o diabo, que você precisa encarar ele, porque se você encarar ele, ele vai fugir de você. Só que geralmente o crente faz o contrário. Ele quer enfrentar a tentação e ele quer fugir do diabo. Sendo que Deus nos deu o poder de enfrentar o diabo, mas não de enfrentar a tentação. Então, quando vem a tentação, nós precisamos fugir. E quando vem o diabo, nós precisamos enfrentar com a verdade. Nós estamos aí falando sobre a seita lá do Quênia, que matou mais de 100 pessoas. Um pastor apregoando lá um jejum, né, para que as pessoas fossem abençoadas, para que elas recebessem um grande milagre na vida. Acabou levando mais de 100 pessoas à morte.
E a tendência é que morram mais de 300 pessoas, porque várias pessoas ainda estão desaparecidas, ou já estão mortas, ou estão se escondendo, continuando ali naquela seita, né? Continuando naquele pensamento que vão ter um encontro com Jesus. E na realidade vão ter um encontro mesmo, né? Para o julgamento, pelo menos, vão se encontrar com Jesus, porque passaram desta vida e estão lá agora perante Deus, né? E perder a sua vida por causa disso. O Felipe de Itaquá, ele faz uma pergunta aqui para os nossos convidados. Bom dia, graça e paz. A minha dúvida é a seguinte: o exclusivismo que muitas igrejas pregam, que acham que só elas estão certas, e não vai em outra, na minha... Poxa, Jesus, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Só que elas que é certa, de que não vai, outra vai na minha, porque a minha é a melhor. É isso aí, tá tudo sem vírgula aqui, estão tentando traduzir aqui. Isso é sinal que a igreja é uma seita? Então vamos lá, traduzindo aqui o que o Felipe falou, aquela igreja que fala, você só pode ir na minha igreja, é a única que é certa, as outras estão erradas, né? E mostrando o erro, o defeito das outras igrejas. A minha é certa porque ela tem tudo isso aqui. É um sinal de seita na sua visão? Ou é uma marca característica de uma seita. É só você olhar. Você olha, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles não dão liberdade pro adepto deles. Você não pode pensar. Você não pode pensar. Você não pode pensar. Você não tem liberdade. Ao contrário, exatamente. Você não pode nem consumir qualquer outra literatura que não seja a publicada pelo corpo governante. Né? Você olha, por exemplo, para os adventistas do sétimo dia, que dizem que são cristãos como qualquer outra igreja. Mas vai um cristão de outra igreja querer se filiar a esse grupo, ele tem que se rebatizar. Então você vê que o exclusivismo é uma das marcas características de qualquer seita, principalmente das seitas cristãs. Quando o pastor Luciano Scala, quando a igreja não deixa eu pensar, ou quando eu venho com outro pensamento, eu já começo a ser excluído, né? Porque às vezes o membro chega ali, pô, pastor, mas o senhor falou para guardar sábado, mas espera aí, que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado, ou chega lá no testemunho de Jeová e fala, pô, mas espera aí, sangue não tem nada a ver, isso que Deus falou, naquela época nem tinha doação de sangue, não existia doação de sangue, então como é que vocês estão falando que o sangue é a alma? E começa a contestar e já é excluído da igreja. Isso é um sinal de seita? Sim. A seita, ela tem por característica a detentora da salvação. Então é muito comum você ouvir pessoas que fazem parte de seitas falar exatamente isso. Que as pessoas que não fazem parte daquele grupo, elas não serão salvas naquele grande dia. Então uma das características é esta, ser detentora da salvação. O segundo aspecto é os líderes das seitas, eles não aceitam ser questionados. Então é comum o líder trazer uma interpretação equivocada da Bíblia, ou além da Bíblia, ele se utilizar de outras literaturas, e a pessoa ela não pode questionar. A pessoa não pode estudar, a pessoa não pode buscar o conhecimento. Então é comum também você ver nas seitas que as pessoas elas só leem aquelas literaturas, só participam daqueles grupos de estudos e jamais podem frequentar outros lugares ou buscar conhecimento em outros lugares. Então quando a pessoa começa a sair desse quadrado que foi traçado pela seita, que foi traçado pelo líder desta seita, ela começa a ser vista como um herege, ela começa a ser mal vista, ela se torna a ovelha negra. Então também é comum o líder falar, não esteja com aquela pessoa, não ande com aquela pessoa, não frequente a casa daquela pessoa e não deixe essa pessoa frequentar a sua casa, porque essa pessoa ela está fora daquilo que nós entendemos por verdade. Está certo, a Neide Duarte faz uma pergunta, ela fala que queria saber se essas seitas são herança de Jezabel, que está no livro dos Reis e Apocalipse 20, e se o cristão se deixa enganar, é induzido como a lábia de Jezabel. Na realidade, Jezabel, ela era desmascarada, não era uma coisa como nós estamos falando, era uma coisa clara. Jezabel adorava outros deuses e é isso que ela fazia, e era assim, esses são os meus deuses e ponto final. Né? É o que acontece muito lá na Índia. Nós não cremos no Deus Jesus, nós cremos no outro Deus. Nossos deuses são esses. Né? Na mitologia grega, os nossos deuses são esses. Lá no islamismo, nosso Deus é esse. Então acho que não tem muito a ver com Jezabel, não. O que vocês acham? Acho que Jezabel é uma coisa descarada. É só um seita e acabou. É que, na verdade, pode ser que a ouvinte colocou aquela citação de uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Tiatira, que fala acerca do espírito de Jezabel.
que era exatamente um espírito de engano, né? Então, quando você lê lá em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 19 ao 24, que fala dessa igreja de Tiatira, é citado Jezabel. E muitos falam, será que era realmente uma profetisa naquela época que se chamava Jezabel, ou fazia menção à esposa de Acabe? Talvez seja por isso que a pessoa fez essa relação. Naquele caso lá, eles toleravam Jezabel, né? Que enganava o povo ali na igreja, como de Apocalipse, como o pastor Luciano Scala citou, né? Então tem essa parte aí, mas Jezabel não tem muito a ver, né? Ela era uma prostituta, não algumas pessoas pensam que ela é prostituta sexual, né? Ela não é prostituta cultual, sexual, né? Ela é prostituta cultual. Ela cultuava outros segmentos, outros deuses, e ela sempre foi assim aberta, que ela adorava outros deuses mesmo, Baal e tudo mais. Essa é uma confusão que as pessoas fazem, né, bispo? Porque quando se fala de prostituição e deixar a prostituição, no Antigo Testamento, fala exatamente isso, né? Não é a prostituição ali do ato sexual, mas desse ato de culto. Por isso que lá em Oséias, quando aparece essa questão, né, da prostituta, essa questão também é levantada. Infidelidade espiritual. Exatamente. Tá certo. E a última pergunta aqui é do Michael de Curitiba. Bispo e pastores, nesse caso do Quênia, além do fanatismo, vejo que existe uma certa idolatria ao líder dessa seita, ao ponto de ouvir ele como se fosse o próprio mediador entre Deus e os homens. Gostaria de saber se já houve um caso em seus ministérios de um membro idolatrar os senhores e qual a forma ideal de acabar com essa idolatria dentro... Isso aqui, essa pergunta é excelente. Valeu, Michael. Olha, excelente pergunta, hein? Boa. Já aconteceu, né? Todos nós aqui temos pessoas, temos nossos superfãs, né? Tem até lá o Facebook superfã, você pode pôr lá estrelinha, né? E tem pessoas que vê o pastor Luciano Scala como se fosse o próprio Deus. O pastor Luciano Scala é Deus aqui na Terra. Tem não, bispo, tem não. E aqui o bispo, pastor Everton, então nem se fala, né? A pessoa, é o cara. E aí, como é que faz? Como é que lida com esse tipo de pessoa? Então, isso é comum mesmo acontecer, né? É um fenômeno na religião. E o líder, ele tem que se atentar a isso. Isso é muito importante, que o líder tenha uma postura de humildade perante uma situação como essa e se colocar no seu devido lugar. Não aceitar nenhum tipo de reverência que não seja aquilo que a Bíblia indica. A característica também das seitas é essa adoração ao líder. Então nós temos esse caso agora desse pastor, falso pastor, né? Paul Mackenzie. Nós tínhamos na época do Jim Jones também, que ficou um caso muito conhecido, onde também pessoas morreram. E é comum você encontrar pessoas que elas são fanáticas por esses líderes, que se você falar mal desse líder, é capaz de você arrumar confusão. Existem igrejas que você pode falar mal da mãe da pessoa, do pai da pessoa, mas se falar do líder, olha, você vai arrumar um sério problema. Então nós que somos pastores, que de certa forma temos essa responsabilidade de liderar um grupo, um rebanho, nós precisamos ter essa humildade. De colocar sempre a nossa condição humana, nossa condição de servo de Deus e de servir também a igreja, né? E não aceitar nenhum tipo de idolatria. E aí, o pastor Everton, como é que faz, né? Sempre tem igrejas que isso aí é aflorado, né? O pastor lá, o cara é o Deus. O cara até a roupa dele ele dá para as pessoas, elas rasgam, a pessoa fica com aquele paninho da roupa do pastor, põe na enfermidade, é curado. Isso é um sinal? A gente que tem uma posição de proeminência precisa ter muito cuidado, porque o poder, o status, ele é muito sedutor. E como nós temos uma natureza pecaminosa, sempre inclinados ao mal, se nós não nos atentarmos nessa linha tênue entre, por exemplo, como o pastor Luciano colocou, honra e reverência, nós podemos cair num laço diabólico que pode acabar com a nossa vida espiritual. Então o líder precisa estar muito atento a isso. Hoje em dia, infelizmente, está em voga aquilo que eu chamaria de infalibilidade pastoral. Né? Se nós temos esse dogma católico, que para nós é um conceito herético da infalibilidade papal, ou seja, tudo aquilo que o Papa diz ex cátedra, né, tem uma autoridade como se realmente fosse o próprio Deus falando, afinal ele é o vicário de Cristo, nós transferimos isso, infelizmente, para a realidade das igrejas evangélicas hoje.
Hoje aquilo que o pastor fala é como se fosse o próprio Deus falando, você não pode contestar, se você for contra, você está indo em contramão à vontade de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque não existe mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. Não existe mais a figura do sacerdote como havia na antiga aliança, né? O nosso sacerdote eterno é Jesus Cristo, né? Pelo contrário, hoje todos os crentes são sacerdotes reais do Senhor. Então, o pastor, ele é apenas aquele que vai conduzir o rebanho rumo à eternidade. É só isso, ele vai instruir, ele vai ajudar no momento de adversidade, ele vai mostrar o caminho da salvação. Mas quem conduz para a salvação, quem faz essa mediação é o próprio Jesus Cristo. Está certo, nós vamos a um break e voltamos já já. Tema de hoje, a seita do jejum lá no Quênia, que matou mais de 100 pessoas. Estamos aí abordando esse tema especial aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Voltamos já já com você. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Prosperidade da Família. Na sua casa, a riqueza e prosperidade. E a justiça de Deus permanecerá para sempre. Você tem passado problemas financeiros em seu lar? Sua família anda desunida? Não existe paz no seu coração? Venha participar do dia que irá mudar a sua vida. Neste domingo pela manhã, no Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. É isso aí, voltamos com você. Não deu nem tempinho do lanche, hein, pastor Luciano Scala, pastor Ed, deixa eu ir no banheiro. Eu falei, não, pastor, fica aqui, não pode, não dá tempo não. Nossos intervalos aqui são curtinhos, né? Estamos aqui de volta com você. A seita do jejum no Quênia, né? Aquela questão que levou tantas pessoas à morte, né? Um homem que colocava uma Bíblia, né? Tinha uma Bíblia embaixo do braço, e trazendo um nome de uma igreja, né? Boas Novas, olha que igreja bonita, hein? Quem que não quer participar da igreja Boas Novas? Internacional ainda, igreja internacional. Igreja Internacional Boas Novas. Ele sabia que ele ia fazer uma besteira que no mundo inteiro ia falar sobre a igreja dele. Então por isso que ele colocou Igreja Internacional Boas Novas, né? Que a besteira dele realmente fez
com que várias pessoas elas se entregassem a isso. Baseado no que a doutora Verusca trouxe para nós, pastores, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ainda hoje várias igrejas têm seguido essa linha do fanatismo. Fanatismo, alguns pastores perceberam já, não é de hoje, 10, 20, 30, 40, 50, melhor maneira de você guiar uma igreja é ter um monte de fanáticos. Se você tiver um monte de fanático, meu amigo, você está garantido, a igreja vai ficar cheia 10, 20, 30, 40 anos, o cara vai ficar velhinho e a igreja vai estar ali porque as pessoas são fanáticos, só minha igreja salva, só minha igreja leva para o céu, só aqui que você vai ser salvo. E muitos se aperfeiçoaram na linha do fanatismo. O melhor que as pessoas fazem é não ingressar numa igreja quando você vê aquela coisa fanática, aquela gritaria, né? Porque tem uma linha do fanático, né? Que nós podemos abordar aqui. Se eu esquecer alguma coisa, vocês podem me ajudar aqui, pastores. Aquela questão da gritaria, né? Daquela coisa louca que você vê que a pessoa sai fora de si. E na pregação, quando tem aquele momento de sensatez, a pregação é sempre a mesma. Olha, aqui é a nossa igreja que acerta, a única que salva, é o único caminho que você vai a Deus, não existe outra religião, a igreja escolhida por Deus para salvar, é a igreja que leva, né? Então essas pregações elas são trazidas e aquela coisa que você vê que as pessoas saem fora de si. E quando alguém contesta, já é mal visto. Então, mal visto pelos membros, mal visto pelos pastores. É melhor que quando a pessoa, na opinião de vocês, quando as pessoas enxergarem essas questões, que elas nem pisem neste lugar. Qual é a sua opinião, pastor Luciano Scala? Pois é, bispo, eu vou até além. O bispo colocou essa questão desse frenesi, dessa agitação. Nem sempre. Às vezes a pessoa, ela tá dentro também de um sistema que também vai fazer a manipulação, e às vezes é aquele negócio mais tranquilo, aquele negócio que também vai trabalhar o inconsciente da pessoa. Então, esses líderes dessas seitas, eles trabalham de forma muito sutil. Eles têm um público-alvo, eles têm uma linguagem para alcançar esse público-alvo. E uma vez que alcança esse público-alvo, uma vez que alcança esse adepto, ele começa a trabalhar um sistema mental na pessoa, onde ela não consegue se enxergar fora. Então ela começa a acreditar que se ela sair desse esquema, ela vai perder a salvação. Ela começa a acreditar que se ela sair desse esquema, a sua vida ela vai simplesmente bloquear. Então ela está dentro de um aquário. É um peixe que está dentro de um aquário, que poderia estar dentro de um oceano. Então, as seitas, elas trabalham desta forma. E a pessoa se fecha para o trabalho, ela não trabalha direito, ela não vai estudar, ela não tem desejo de estudar, ela não tem desejo de estar com a família. Por quê? Porque ela está dentro de um sistema de manipulação. Uma vez que você começa a perceber que é interessante, bispo e pastor, que as pessoas do nosso lado, elas percebem que você está num lugar que tem sido prejudicial, tóxico para você. E é importante você ouvir. Ah, mas as pessoas são contras porque eu estou na presença de Deus. Nem sempre. Às vezes as pessoas estão ao nosso redor alertando, cuidado. Você está indo para o caminho do fanatismo. E dificilmente, bispo, a pessoa reconhece que ela está fanática, não é verdade? Sim, é difícil porque, como disse a doutora Verusca, o cognitivo dela bloqueou. Ela não vê, né? Ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. O pai vai falar, ele está indo contra. E essa questão aí, às vezes, do diabo, de a pessoa demonizar tudo, é um dos responsáveis disso. Porque se o pai vai falar, vai alertar a pessoa, é o diabo. Teve um caso, não sei se vocês se lembram, de pessoas que estavam indo lá para os Estados Unidos, estavam sendo usados, né, pelos agenciadores lá nos Estados Unidos, e se desligava completamente dos pais. Não tinha nada a ver com questão assim religiosa, mas a pessoa colocava na cabeça da pessoa um afã de crescimento, de poder, de glória, que a pessoa ela ia chegar lá e quando ela ia para os Estados Unidos, ela cortava a relação com os pais, porque os seus pais não podem falar, que eles vão tirar isso da sua cabeça e vão levar você para o abismo. Então, eu lembro disso. Então isso acontece em muitos aspectos, né, pastor Everton? É importante, é uma característica do manipulador, do abusador, né? Ele precisa afastar você de outros convívios sociais, porque aí ele vai ter mais facilidade, né? De poder introjetar o conceito que ele tem na sua mente e te dominar.
Isso é muito comum. Então, hoje nós vemos, infelizmente, igrejas onde os líderes são esses abusadores espirituais, que inclusive destroem laços familiares, laços de amizade, laços profissionais, justamente por conta disso. Ó, você tem que estar aqui, porque aqui está a verdade, aqui é o caminho da salvação. Se você fizer de outra maneira, você vai ter certos prejuízos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Está certo. Estamos aí, então, falando sobre esta questão da seita do jejum no Quênia, que levou as pessoas à morte. Uma das questões abordadas nesse aspecto, eu vou ler duas questões aqui, né? Desde sexta-feira, os investigadores desenterraram corpos de 95 membros de suas autoclamadas igrejas internacional, Igreja Internacional Boa Nova, de covas rasas na floresta. E outros 8 foram encontrados ainda vivos, mas depois acabaram morrendo, o que somou já 103 mortos aqui. E também tem muitas pessoas, mais de 200 pessoas estão desaparecidas. Veja, o nome da igreja era bonito, né? Boa Nova. Muitas vezes a pessoa não se atenta para isso, né? Porque como Jesus disse que o lobo se fantasia de ovelha, uma das coisas que ele faz é o quê? É usar um bom nome. Né? Olha que igreja, Igreja Internacional das Boas Novas. Quem que não quer participar de uma igreja? Lembra daquela Heaven's Gate, que era a porta do céu, né? Olha os nomes que eles colocam, né? Então. Mais de 30 pessoas se suicidaram também. Mais de 30 pessoas, né? E aí, uma das coisas boas que a pessoa pode fazer é também tomar cuidado com isso aí. O nome, às vezes, para vocês, iludem as pessoas. Por exemplo, igreja mundial, igreja internacional, igreja interplanetária. Né? Ó, Legião da Boa Vontade. Olha Legião que nome lindo. de Boa Vontade. Tá dando dicas aí, hein, bispo? Daqui a pouco vai... Coitado. Talvez o nome da questão, por exemplo, o nome de Judas, como nós falamos anteriormente aqui, levou muitas pessoas a não acreditarem, né, ali que ele poderia ser um falso, que ele poderia estar ali enganando Jesus, porque o cara é um apóstolo, ele não era qualquer um, era um apóstolo, então ele foi traído por aquele que estava com ele. E esse caso assim das pessoas florearem nomes, né, fazer, por exemplo, um luxo, colocar bancos, né, novos, ar-condicionado, telões, né, e colocar um nome bonito na igreja, não faz parte de um marketing. Eu não sei se vocês conhecem muito sobre marketing, mas ninguém chega lá eu sempre pergunto isso lá na comunidade cristã Morigraça. Quem aqui olha a aparência? Hoje todo mundo já sacou e todo mundo levanta a mão, porque todo mundo olha a aparência. Sim. Ninguém deixa de olhar. Se eu colocar um pacote de bolacha lá numa venda, o pastor Everton, no saco preto escrito bolacha do Zé, com U, né? Não põe nem bolacha, erro na gráfica, bolacha do Zé. E outro eu ponho Tostines, creme cracker lá bonitinho. Que você vai comprar a Tostines, creme cracker bonitinho, mesmo que a minha seja melhor que aquela. Que o senhor não vai comprar uma bolacha num saco preto escrito bolacha do Zé. Então o marketing também, ele comove pessoas? Ah, com certeza. Ó, a minha esposa, ela é linda, tá? Ela é maravilhosa. Mas parece que certas mulheres, quando se maqueiam, elas ficam mais bonitas ainda, né? Evidencia ainda mais a beleza. Então, uma das características de uma seita como essa é sempre maquiar a verdade. Para esconder algum defeito, alguma ruguinha que tem ali. Não é isso? Então, um líder de uma seita como essa, ele precisa passar a imagem de que ele está adequado à verdade bíblica. Justamente para poder não deixar claro a sua falsidade. Uma coisa que um líder se apropria também muito para poder fazer isso é o seu carisma. O seu carisma, né? Então, geralmente esse líder é um líder que fala manso, ele tem uma boa oratória, né? Não é um cara despreparado assim igual o pastor Everton. Não, é uma pessoa que sabe se dar muito bem com a linguagem. Fala tão bonito, pastor Luciano. Fala umas palavras diferentes. Ele tem umas palavras, toda vez que ele vem aqui, ele traz umas...
idiosincrasia. Aumenta o meu arcabouço. Aumenta o nosso arcabouço. Exatamente. Nosso Seu arcabouço vocabulário, né? Linguístico, olha aí. Então, não, o filósofo é o pastor Luciano. Mas o senhor que fala bonito. Olha ver que coisa, né? Ele é filósofo, o senhor que fala bonito. Então, ele é uma pessoa que sabe muito bem verbalizar, uma pessoa que sabe se colocar em todas as situações, é uma pessoa que geralmente é bastante receptiva. Então, se você chega lá, talvez, né, enfrentando alguma adversidade, algum problema, problemas emocionais, essa pessoa vai te acolher, vai te tratar bem, vai ser muito receptivo, vai cuidar de você, justamente para causar a impressão de uma paternidade, uma espécie de paternidade. Olha aqui, eu sou o seu pai, eu quero cuidar de você, para que você possa se sentir seguro aqui comigo, porque eu tenho o caminho da verdade para que você venha andar. Então, com isso, ele tem mais facilidade de introjetar na mente da pessoa a ideia de que ele está certo, mesmo sabendo que se trata de algo falso. Tá certo. Como o senhor vê essa questão da aparência, o pastor Luciano? Todo mundo vai querer trazer uma boa aparência, né? Então, quanto mais eu florear o peru, mais chance de eu vender ele no final do ano, né? Então, tem que bater, tem que ter o comercial, né? Ninguém compraria peru se não tivesse aquele comercial no final do ano, que você tem que ter o peru no final do ano. Do Panetone, né? O Panetone também, né? Ninguém compraria Panetone se não fosse. Ninguém compraria ovo de Páscoa, porque primeiro que o coelho não bota ovo, ninguém nem pensaria em comprar. Você compra um chocolate, mesmo chocolate da Nestlé, você compra com ovo e paga 3, 4 vezes mais só porque ele virou um ovo. É o mesmo chocolate, é 200 gramas ali, mesmo, só que aquele que está em formato de ovo, o senhor vai pagar muito mais caro. Mais embrulho, mais papel, né? Mais embrulho, mais papel, o senhor vai pagar mais caro. Então, florear a coisa é o caminho? As igrejas não tinham isso. Se você fazer uma análise das igrejas nas décadas passadas, não existia isso, né? E de um tempo para cá, nos anos 90 para cá, essa questão do marketing entrou nas igrejas. Essa questão do visual entrou nas igrejas. E as seitas também, claro, que elas se utilizam disso. Se você olhar esse fenômeno da religião e da política, eles caminham juntos. Se você lembra, se você pegar um exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente, pelo amor de Deus, não estou falando de política, mas se você pegar a imagem do atual presidente, o presidente Lula, nos anos 80, nos anos 90, né, bispo? O Lula dos anos 90, com aquela imagem de sindicalista com o Lula depois, você percebe que foi feita toda uma roupagem nele. O aspecto visual mudou. E as igrejas, elas também caminham para isso. Você vê que as igrejas hoje, elas investem pesado nisso. As igrejas investem muito nisso. Por quê? Porque é algo que eles perceberam que dá retorno. E é claro que as seitas não ficam para trás. Eles se utilizam, eles fazem um lugar todo instagramável, né? Tudo preparado para a pessoa ir lá e fotografar e registrar um momento. E eles vendem essa imagem. E as seitas também se utilizam disso. Tá certo. Bom, nós temos uma última pergunta, que é do Francisco. Ele manda um áudio pra gente. Eu vou emendar a pergunta do Francisco e fazer uma pergunta sobre jejum para os meus convidados. Já quase saímos no tapa aqui no nosso intervalo, é que você não vê, né? Que a imagem sai de foco. Bastidores. Então, os bastidores aqui. Já estávamos discutindo aqui com os nossos convidados, mas brincadeira. Quem sou eu para brigar com o pastor Luciano? Ele dá 3, 4 de mim, né? Pronto. Já pensou, a briga é inválida. E o pastor Everton, ele faz lutas marciais, então não tem nem chego perto. E é palmeirense também. Por que eu vou brigar com o palmeirense? Nem tenho por que brigar com o palmeirense, né? Somos aliados, na mesma fé. Bom, vamos lá, deixa eu ouvir esse áudio e voltamos já com você. Vamos lá. Olá, Bispo Emerson Viana Francisco. Bispo, tudo bem? Um abraço ao Wesley, um abraço a todos os participantes, pastor Everton, pastor Luciano. A pergunta seria o seguinte, Bispo, será que o povo não está sendo enganado por falta de conhecimento? Porque lá na Quênia, né, os membros da igreja, será que eles não buscam ter conhecimento bíblico, um pouco de noção sobre o que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Faço essa pergunta aí aos participantes, pastor Luciano e pastor Everton. Excelente dia a todos. Valeu, ótima pergunta, Francisco. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre, então, a questão bíblica, né? Será que o povo, a Bíblia escrita, né? Meu povo está sendo enganado por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele traz algumas questões muito importantes. Por exemplo, nós tivemos
lá na seita lá do Quênia, as pessoas jejuando para encontrar Deus, para ter um contato com Deus, para ter uma comunhão com Deus, para chegar mais perto de Deus, porque Deus ia fazer um grande milagre, porque Deus ia encontrar-se com elas. A Bíblia cita em Mateus capítulo 9, eu não sou contra o jejum, tá? Eu respeito todas as pessoas que fazem jejum, embora eu só faça o jejum de Isaías 58, que é o que o pastor Luciano faz muito bem, caridade, ajuda ao próximo, estender as mãos para o aflito, para o necessitado. Eu não faço abstinência de alimentos, eu faço o jejum de Isaías 58, esse eu procuro praticar e louvo todas as pessoas que fazem, por isso que o pastor Luciano está sempre à minha direita, né? Está sempre à minha direita, porque ele faz um jejum muito louvável e esse eu respeito. Mateus 9 cita assim, vieram depois os discípulos de João e perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então é claro, é evidente, é óbvio que os discípulos de Jesus não jejuavam. Né? Então tá aqui, os seus discípulos não jejuam. Jesus não desmentiu, falou, seus mentirosos, meus discípulos jejuam assim. Então Jesus não permitiu que seus discípulos jejuassem. E respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então a observância do jejum, que até eu respeito, ela seria um momento de oração, né? Você está, por exemplo, com um familiar no hospital, você está naquele espírito de oração. Quem é que vai sair do espírito de oração e deixa eu parar de orar aqui e ir lá comer uma feijoada, minha mãe está lá no hospital, meu pai está no hospital, entre a vida e a morte, eu vou estar lá no espírito de oração e nesse momento sim jejuar, porque eu estou triste, eu estou contristo, né? Estou com o coração contristado, eu estou ali num momento de luto, né? de oração, estou naquele espírito de oração. As igrejas, né? Então aí Jesus fala, dias contudo virão que o noivo será tirado, que foram os dias que Jesus foi para a cruz, obviamente, e os apóstolos ficaram desesperados, não sabiam o que fazer, e aí jejuaram, ficaram ali apavorados e tudo mais. Nesses dias hão de jejuar. Então ele não fala meses, anos, mas dias que o noivo foi tirado. Hoje o noivo está conosco, está aí dentro de nós. Hoje nós temos Cristo dentro de nós, o Espírito Santo. Então nós obedecemos essa questão. Pergunto para os dois convidados, essa questão de muitas vezes a pessoa não saber a importância devida do jejum, né, que na minha opinião é clara, é explícita. Até Davi, o primeiro homem que mostra um jejum, ele jejuou no momento que o seu filho estava doente. Em oração, ele estava ali em oração, foram oferecer comida, ele não quero comer, eu estou aqui num projeto de fé. Até mesmo quando você está num estudo de um trabalho, você vai fazer um TCC, a pessoa chama você para almoçar, né? Pastor Luciano já fez isso, pastor Everton também, e você, não, deixa eu terminar aqui a minha ideia, deixa eu fazer aqui, depois eu vou almoçar, depois eu vou comer. Então a pessoa está centrada, quando ela está concentrada no objetivo, então muitas vezes ela fica naquele espírito de oração e nesse momento ela jejua, né? O que Jesus mostra aqui claramente. Mas as pessoas usam o jejum para receber bênção de Deus. Não são poucas igrejas que falam, vem jejuar para você receber uma bênção de Deus. Ou até mesmo um jejum, né, para que você, tenha uma comunhão maior com Deus, um contato maior com Deus, como aconteceu nessa seita. Jejua que vocês vão morrer e, obviamente, vocês vão se encontrar com Deus. O que vocês acham acerca disso? E se encontraram mesmo. Começando pelo senhor, pastor Everton, se fosse, como o Francisco falou, a palavra pregada com clareza, se as pessoas entendessem o objetivo de cada coisa, porque o que eu sou contra é você enfiar a tomada no focinho do porco e querer que dê energia. As pessoas estão usando armas erradas para as coisas. Eu quero uma bênção, eu vou usar minha fé. Né? Eu estou preocupado com meu familiar que está no hospital, eu vou orar e jejuar. Eu vou ficar naquele espírito de jejum. Eu quero ter mais comunhão com Deus, eu vou ser fiel à palavra. Mas as pessoas parecem que trocam as coisas bíblicas e acham que fé serve para tudo, o jejum serve para tudo, e assim por aí vai. Qual é a sua opinião sobre isso? O senhor colocou muito bem. Talvez só em um aspecto que eu vou divergir, mas na verdade no sentido de complementar. Eu entendo que o jejum cristão, ele não é meritório, portanto não existe esse negócio de, eu preciso alcançar uma bênção, vou fazer um jejum. Porque o jejum em si, ele não é meritório. Nós que vivemos a nova aliança, nós vivemos pela graça. A graça é favor e merecido. Então tudo que eu recebo de Deus não é porque eu mereci, porque eu me esforcei, porque eu sou bom, eu sou o cara. Não. É simplesmente porque Deus, na sua infinita graça, decidiu me abençoar.
Então, o primeiro ponto é esse: jejum não é algo meritório. Entendo que jejum, sim, também é para esse momento de contrição, como o senhor colocou, mas eu também sou adepto do jejum como uma característica para elevação espiritual. Por exemplo, quando a gente vai no livro de Atos, capítulo 13, aqui nós estamos falando de igreja, tá? Nós estamos falando de nova aliança, estamos falando de igreja. Lá na igreja de Antioquia, nós vemos doutores e profetas que tinham a incumbência de levantar pessoas para enviar como missionários. E olha o que a Bíblia vai dizer, que nesse momento, quando o Espírito Santo revelou a eles quem eram essas pessoas, no caso, Barnabé e Saulo, que eram as pessoas que deveriam ser separadas para essa obra, eles estavam fazendo o quê? O versículo 3 diz: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos. Ou seja, eles buscaram um discernimento espiritual para poder saber quem eles deveriam enviar, né? E eles conseguiram como isso? Através de oração e jejum. O jejum, ele é uma mortificação da carne. Então eu entendo que se trata de uma elevação espiritual, né? Não porque eu preciso mostrar para Deus que eu estou contrito, que eu estou sofrendo. Não, isso é penitência. Tem nada a ver com o evangelho. Mas eu entendo que para que você se conecte ainda mais, não que se você não jejuar, você não vai ter. Claro que você vai ter. Se você é uma pessoa de meditação bíblica, uma pessoa de oração, uma pessoa que está sempre cultuando a Deus, adorando a Deus, você vai ser uma pessoa espiritual. Mas, se você quer aquele plus, aquele algo a mais, eu entendo que o jejum é bom, é uma boa prática. Não é uma questão doutrinária, não existe nenhum mandamento acerca de jejum. Isso até no judaísmo não existe. O único jejum como mandamento no judaísmo era para o Yom Kippur, só. Né? Depois aqui, na época de Jesus, os fariseus introduziram isso como uma tradição. Então eles jejuavam 2 vezes por dia como tradição, mas não existe nenhum mandamento claro na Torá sobre o jejum a não ser no Yom Kippur. Então eu entendo que o jejum é benéfico nesse sentido, mas volto a dizer, ele não é meritório, ele não é doutrinário, ele é apenas uma prática que é importante, que nós devemos fazer. A regularidade vai depender de cada pessoa, né? Não existe nenhuma prescrição bíblica para isso, mas eu entendo que é importante, apenas como uma prática espiritual, e só. Apenas uma réplica, se o senhor quiser, o senhor pode dar tréplica. A tréplica. Pode dar tréplica, nós estamos no debate, mas podemos fazer isso aí. Esse fato eu conheço bem, ele relata os Atos dos Apóstolos, né? Não é uma ordenança bíblica, apenas um acontecimento que foi, e nós não podemos esquecer que quem discordava com Jesus e os seus apóstolos era João Batista, ou seja, o cara mais próximo de Jesus, né? Depois de Jesus, João Batista era o cara que estava mais próximo, criando discípulos, né? Seguindo a linha de Cristo. E eles jejuavam. Então, óbvio que em Atos dos Apóstolos você vai encontrar pessoas ainda mantendo o jejum, como o próprio Tiago. Ele obriga Paulo, lá em Atos, a obedecer obras da lei, que Paulo não obedecia mais. Ele manda Paulo raspar a cabeça, fazer o voto, coisas que Paulo ele não fazia mais quando ele visita a Jerusalém. Então veja que entre a doutrina da graça e a doutrina ali da lei, havia um espaço muito pequeno. Enquanto Paulo só vivia a graça e tentando carregar Pedro com ele, os demais apóstolos de Jesus continuaram nas obras da lei. Então a gente tem que também observar isso aí. Quer dar uma tréplica? Não, só para dizer que Atos 13 já não era mais apóstolos de Cristo. Oi? Era uma igreja gentílica. A igreja de Antioquia, em Atos 13, era uma igreja gentílica. Sim, não tinha nada a ver com... Influenciada por Tiago, influenciada por Pedro. Mas o que aconteceu? Influência é uma coisa agora. O que aconteceu com os Gálatas, o pastor Everton? Os Gálatas não se desviaram para a lei? Eles não estavam praticando já a graça e não retrocederam para a lei? Eu entendo que é um período conturbado, porque é de transição entre as duas alianças. Sim, então, muita coisa... É porque, assim, o jejum não é uma doutrina. Então, por isso que eu não vejo problema. Não, exatamente. Então, por isso que eu respeito o jejum e respeito as pessoas que fazem o jejum, porque... Eu vejo apenas como uma prática. Se fosse da lei, eu já cortaria aqui e falaria, eu não faço porque é obra da lei. Então, como não tem na lei, não tem nenhum... Como o senhor muito sabiamente disse, não tem uma ordenança na lei. Tanto é que eu falo, outro dia eu estava num debate com o pastor Roberto Cruvinel, eu falei, mas eu jejuo, mas se eu jejuo assim, de alimento sim, da meia-noite às 6 da manhã eu não como nada.
Aí ele falou, mas aí não vale. Eu falei, como não vale? Mostra na Bíblia, não tá escrito que não vale? Ué, tá escrito na Bíblia que não vale o jejum da meia-noite às 6? Tá escrito, pastor, você sou que é um expert na Bíblia. O jejum da meia-noite às 6 eu nunca como nada. Ué, se é o jejum de alimentos, tá valendo. Então onde tá na Bíblia? Então não tem uma regra. Reirene Tuquírio. Ele falou Reirene Tuquírio. Rapaz, quase que ele deu uma voadora. Você sabe, capoeira, pastor, da capoeira. Capoeira, pastor Roberto Cruvinel é capoeira. Pastor Gente Luciano, boa. já que Legal. o bispo Everton não quis dar a sua tréplica, o senhor pode dar a sua tréplica? Legal. Vamos. O jejum não é mandamento, né? Nós temos a oração sendo incentivada muito mais do que o jejum. Mas é muito verdade que os dois, em muitos momentos, eles são relacionados, né? Diz a Bíblia, lá em Marcos, capítulo de número 9, que Jesus falou que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Colchetes. Por quê? Isso está entre colchetes. Matéria de tradução de João Ferreira de Almeida, né, pastor? Tem outra citação, quer ver? Marcos fala que o jejum em colchetes também. Então, o senhor Em vai pegar Em Mateus 17, 21. Exatamente, também. Mateus 17, 20 e 21. Colchetes. Tem razão. Eu conferi aqui, tem razão. Bom, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que o jejum, ele é uma prática que nós encontramos no livro de Esther. Esther pedindo para que o povo estivesse jejuando por ela, o povo de Israel. Nós temos também em Daniel, aqueles 4 jovens que lá no começo do livro vai falar que eles também escolheram se abster daqueles manjares dos reis. Ou seja, a prática do jejum, por mais que o bispo fez essa ressalva dos conchetes ali, de Marcos 9 e de Mateus 17, exato. Por mais que existam isso, nós temos esses exemplos também em Atos. Atos, capítulo de número 13, mostra que eles faziam essa prática do jejum e da oração. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema no jejum. Pelo contrário, eu acho que ele tem sim, mas não esse aspecto de você alcançar bênçãos, de você alcançar algum tipo de mérito. Eu acredito sim nesse jejum que você pode fazer quando você está ali em oração, buscando, e você escolhe se reservar. Eu acho que isso é muito válido. Eu acho que também eu concordo com o senhor, pastor, tudo que a gente puder fazer para aumentar a nossa espiritualidade, nossa comunhão com Deus, não tem problema. Então eu vou lá, eu quero orar, por exemplo, eu vou acordar de madrugada para orar. Ótimo, não tem problema, eu não posso falar que você está errado. Se o bispo Everton chegasse aqui, o pastor, o bispo, eu acordo todas as madrugadas para orar, que bom, graças a Deus. Mas se ele falar que ele vai ser mais abençoado que a gente porque ele acorda de madrugada para orar, aí já está errado. Né? Porque dá a impressão que Deus está lá de cima, né? Olha lá, Deus está lá, tá vendo? Esse cara acordou 3 da manhã nesse frio. Entendeu? E não é isso, entendeu? Então, é aquilo que eu falo. Eu respeito as pessoas que fazem jejum, né? De alimentos, porque a pessoa, ela tem essa visão, ela tem essa conscientização. Mas, olha, o que muitas vezes pode levar, né? Porque nessa questão de, vamos fazer jejum para ser abençoado, aí, ó. Essas pessoas fizeram jejum para serem abençoadas, fizeram jejum para se encontrar. Ô, bispo, vamos fazer um programa sobre isso, o jejum, porque tem pessoas que fazem jejum de rede social, faz jejum de televisão. Isso, e aí? E outro ponto que a gente vai entrar também, onde está escrito que é jejum e não é jejum. Por exemplo, tem irmãos que falam assim, não, fazer jejum de alimentos, água eu vou beber. Ué, onde está? Isso tem na Bíblia, pastor? Jejum de refrigerante, já viu isso daí já? Mas eu tô num jejum de bife de fígado. É um propósito que eu fiz também. Essa situação que o senhor abordou de lá do passado, foi quem que se absteve dos alimentos? Daniel, né? Daniel. Então, isso é muito legal. Por exemplo, eu respeito as pessoas que elas não comem carne, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, maltrato o animal, então eu decidi não comer mais carne. Eu respeito inteiramente, que bom que você faz isso. Então não posso julgar a pessoa por não querer comer mais carne, por ser vegana, por ser vegetariana. Ótimo, se a pessoa tem esse conceito, ótimo. Agora, se ela falar assim pra mim, bispo, eu vou ser mais abençoado que o senhor, porque o senhor come carne e eu não como, aí eu falo, vai ver se eu tô lá na esquina, porque aí você tá inventando uma heresia, você tá criando doutrinas que não são bíblicas. Né? Não, com certeza, isso, e tem acontecido, as pessoas às vezes se acham mais espirituais do que as outras por conta disso, por causa do jejum ou por causa de outras coisas. E essa questão do conchetes, o pastor Luciano, Jesus seria incoerente, não dá para ele falar uma coisa dessa, porque se os discípulos dele não jejuavam, como é que depois ele chega, mas isso aí só sai com jejum e oração? Então manda a gente jejuar para expulsar demônio. Eles iam falar na lata, né? E então por isso que eu não vejo essa parte aí como
e sim como matéria da tradução de Almeida, que não está no texto grego original, então não posso respeitar, como não respeito os livros apócrifos lá da Bíblia Católica, eu não posso respeitar os conchetes também, né? Então para mim estão fora. Bom, vamos lá, quer falar mais alguma coisa? Então vamos às considerações finais aqui do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Everton, tá até suando, né? Entramos no jejum, o pastor Everton começou a suar aqui. Porque ele tá em jejum. Ainda bem que é jejum. jejum com água. Jejum só água, o jejum do pastor Everton é só de água. Pastor Everton, eu quero agradecer mais uma vez, sempre solícito, né, gente? Esses dois abençoados aqui estão sempre solícitos. Enquanto algumas pessoas que a gente convida têm muitas dificuldades para vir aqui no programa, sempre os dois estão sempre aptos, né? Para vir aqui, para estar participando, para estar comentando, né? Porque a pessoa aqui ela tem o livre direito de falar o que ela bem entende, né? Acerca do assunto, e eles têm essa oportunidade de estar aqui. Pastor Everton, 5 minutos para o senhor dar suas considerações finais sobre o tema, como prevenir uma pessoa de entrar numa seita, que acho que a conclusão que nós chegamos hoje aqui na nossa programação, que é bom que a pessoa nem experimente, né? Porque se ela entrar numa seita, depois para sair é quase impossível. Ela vai muitas vezes até a morte mesmo, é como entrar na droga. Pastor Luciano tem certeza que ele vai falar, se você entrar na droga, é melhor que nem experimente, porque se você experimentou, depois é difícil demais de sair. Quais são as suas considerações finais sobre o tema e suas mídias de contato, por favor? Vamos lá, 5 minutos. Uma coisa que nós falamos aqui durante o programa dessa dificuldade de discernimento, realmente não é fácil. Mas existem alguns indicativos, além da realidade da palavra de Deus, da meditação. Aquele que é de Deus, ele não é enganado, então precisa realmente ter uma vida de busca e de entrega, de meditação da palavra de Deus, de oração, para que espiritualmente estejamos preparados contra as armadilhas de Satanás, que geralmente, ele vem assim, fantasiado de uma coisa muito boa. Então, esse discernimento nós precisamos buscar como aquilo que é mais primordial na nossa vida cristã. Outros indicativos é que quando você está num ambiente opressivo, manipulador, dominador, controlador, realmente ali muito provavelmente está instaurado, está estabelecido uma igreja que não é de Deus, né? Está realmente caminhando para uma identificação de uma seita. Então, esses elementos que nós pontuamos aqui durante o programa, eles são indicativos para que você possa perceber. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, qualquer tipo de instituição religiosa que está sempre ali colocando os seus dogmas de forma impositiva, indo além daquilo que está escrito na Bíblia, então ele se configura como uma seita e nós precisamos estar alertas quanto a isso. No mais, nós já debatemos bastante, falamos bastante aqui e eu espero que este programa tenha sido bastante esclarecedor para você. Bispo, quero agradecer mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra, sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui na Dore Mais, participando do Respondendo Suas Dúvidas. É um programa que eu amo e realmente, como o senhor colocou, nós temos essa liberdade de poder trazer a nossa opinião e como eu sempre falo, com certeza não teremos interesse de pensamento aqui, porque isso daí é só lá no céu, mas acima de tudo, embora tenhamos divergências periféricas, existe algo que nos une, que é a nossa fé em Jesus Cristo. E isso é muito maior do que as nossas meras divergências doutrinárias secundárias. Então, foi um prazer estar com você. Se você quiser acompanhar o nosso ministério, pode nos procurar lá nas redes sociais, no Facebook Everton Alves, no YouTube Prof. de Professor Everton Alves, no Instagram, aquele endereço que o bispo gosta, né? everton.alves.dos.santos. Everton Alves dos Santos, aí você coloca um ponto lá no meio dos sobrenomes, tá? everton.alves.dos.santos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Luciano pela partilha, muito bom estarmos aqui agregando, né, esse conhecimento mutuamente a toda a produção da Rádio Dore Mais e ao bispo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, pastor Everton, e espero um dia eu ter muitos pontos também. No meu nome, né? Meu nome tem ponto nenhum. E nem sou prof também. Um dia eu quero ser prof. Um dia chego lá. Já pensou o senhor um dia ser prof, o pastor Meu Luciano? sonho. Seu sonho é ser prof, né?
prof. É outro nível, né? É outro nível, né? Além de falar bonito, ainda... Ele é filósofo, gente. outro Não é nível. qualquer dia que você tá do lado de um filósofo. É verdade. O senhor é só formado ou o senhor tem pós-graduação em filosofia? Não, em filosofia não, só na área de teologia mesmo. Teologia, o senhor é pós-graduado. Eu tenho uma bioética. pós em bioética. Em bioética eu tenho, que é uma das linhas também da filosofia. Aí, ó. Ele é Outro bioético, nível. ele é mais que ético, é bioético. E por falar nisso, né, grandes provas o pastor Luciano tem passado, né? Eu vi ele no programa essa semana, eu falei, Jesus Cristo, eu não queria estar na pele do pastor Luciano, que olha, depois nós falamos fora do ar, você vê aquele programa lá, como é que o senhor encarou as feras lá, ô pastor? Depois você me explica sobre Vamos isso aí. falar. Só a bioética que faz a pessoa conseguir ser É assim. muita fé. É muita Sabe o fé. que é? Isso é muito jejum e oração. Meu Deus, aí você ia cair morto lá, pastor Luciano. Não é fácil não. Mas vamos lá, pastor Luciano, suas considerações finais sobre o tema e suas fontes de contato, por favor. Legal, hoje nós falamos sobre essa seita, né, desse jejum que aconteceu lá no Quênia. E é uma seita cristã, ou seja, eles têm Cristo, eles têm a Bíblia, e percebe que eles são caracterizados como uma seita. Isso sempre aconteceu. E a tendência é cada vez mais aumentar o número de seitas, o número de falsos mestres, de possíveis falsos cristos. E infelizmente o que aconteceu lá no Quênia, infelizmente isso vai ter mais desdobramentos, porque existem ainda pessoas que permanecem fazendo esse jejum, né? Um líder, o Paul Mackenzie, incentivou as pessoas. Recentemente ele tinha incentivado 2 crianças a fazer o jejum, as crianças morreram esse ano, e ele pagou, sabe quanto? 3.700 o valor deles lá, mas seria R$3.700 para sair da prisão. Saiu e olha o que aconteceu. Que tragédia terrível. Então parece que mais pessoas vão surgir depois aí também. Por quê? Existem pessoas escondidas fazendo esse jejum e ninguém sabe onde elas estão, porque é uma floresta, né? E só Deus. Então, o que eu quero falar para vocês, nós estamos num período onde cada vez mais a verdade ela tem que ser pregada, ela tem que estar de forma explícita. O que eu recomendo você, querido ouvinte, querido internauta, que você busque o conhecimento. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Esse versículo nunca foi tão verdade como nos dias atuais. Existem igrejas que são verdadeiras seitas. Existem igrejas que elas têm aspecto de caridade, elas têm Bíblia, elas têm pastor, elas têm líder e elas são seitas. E se você não tem a clareza bíblica para saber se você está num lugar tóxico, num lugar que tem nada de Deus, você acaba sendo enganado. Então existem muitas pessoas bem intencionadas, eu tenho certeza disso. Essas pessoas que fizeram esse jejum estavam bem intencionadas, sem dúvida. Mas não adianta ter somente boa intenção. Nós precisamos ter o conhecimento da verdade. Por isso que vale a pena você pegar esta Bíblia que você carrega e você ler, você estudar, você procurar cursos, você procurar se aprofundar no conhecimento bíblico, para que você não seja enganado ou levado por ventos de doutrinas. Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Então, vale a pena você que tem a sua Bíblia estudar. Porque quando você se especialista na verdade, você ouve algo que está fora da Bíblia, você vai logo identificar. Fica aí essa dica. Procure o conhecimento bíblico, procure uma igreja saudável, observe o fruto. O pastor Everton colocou aqui no começo da fala dele, observar o fruto, observar aquilo que a igreja tem pregado, os ensinamentos, se estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Faça como os bereanos, tá certo? Então essa é a minha dica para que você possa não entrar em situações como essa. O recomendável é jamais experimentar, jamais você entrar num negócio desse, porque é como nós estávamos falando sobre as drogas, né? Infelizmente as pessoas às vezes por curiosidade vão lá, experimentam e descobrem que elas estão num caminho que às vezes é praticamente sem volta. Tá bom, gente? Então essa é a minha fala final. Eu quero agradecer mais uma vez ao bispo, agradecer ao pastor Everton, produção da rádio, vocês que ficaram conosco até agora, eu quero agradecer vocês e dizer, né, para você falar comigo, eu sou responsável por 2 projetos sociais aqui em São Paulo. O primeiro deles que eu quero falar é a Casa de Recuperação,
Eu ajudo pessoas com problema de drogas. Toda vez que eu venho aqui na rádio, pessoas me chamam depois do programa pedindo ajuda. Então, se você tem alguém da tua família, se você tem algum amigo, alguém que precisa sair das drogas, entre em contato comigo. Eu sou responsável por uma casa de recuperação. O meu Instagram é Luciano Escala. Tá aqui embaixo. Quem tá assistindo aí nas redes sociais ou no YouTube, tá aqui, ó. Luciano Escala, ESCALA. Ou então lá no meu WhatsApp, que é o 011, São Paulo 011 96424 2661. 011 964 24 2661. E também sou responsável por um projeto com pessoas em situação de rua. Toda sexta-feira nós levamos 1.200 marmitas para as pessoas que estão com fome nas ruas. Se você quiser me ajudar, se você pode ajudar, entre em contato comigo pelo meu Instagram, Facebook, Twitter, lá no YouTube, Luciano Escala, ou no WhatsApp 011 96424 2661. Bispo, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor. E quem quiser doar alimento também, não perecível, pode também doar lá. O senhor tava, aquela cozinha já está pronta? O senhor mandou as fotos? Ficou pronta ontem, bispo. Ontem nós finalizamos, vai limpar ela agora no feriadão. Em maio vamos inaugurar uma cozinha de 100 metros quadrados, coisa linda ficou lá. Que bom, hein? Quem quiser doar arroz, né, feijão, óleo, exatamente, pode também entrar em contato com o senhor. Repete o WhatsApp, por favor, pessoal. Gente, anota aí, ó. É 96424 2661. 96424 2661. Nós ajudamos uma média de 30, 40 famílias mensalmente. E esse trabalho, nós gastamos muito alimento. 60 quilos de arroz a cada sexta-feira, bispo. É muita coisa. Então, quem puder ajudar, entre em contato comigo. É isso aí. Lembrando que o pastor Luciano Escala, ele faz uma doação de alimentos todas as sextas-feiras na Praça da Sé ainda? Isso, ali no pátio do colégio, Praça da Sé. Coração de São Paulo, né? Quem é de São Paulo conhece ali. Ele faz a doação de alimentos à noite, né? Toda sexta-feira. E você que puder ajudar, né, doando 1 quilo de arroz, feijão, um óleo, né, você pode entrar em contato através do WhatsApp que ele passou, tá bom? Gente, nós vamos a um break, voltamos já já com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas, em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Prosperidade da Família. Na sua casa, a riqueza e prosperidade. E a justiça de Deus permanecerá para sempre. Você tem passado problemas financeiros em seu lar? Sua família anda desunida? Não existe paz no seu coração? Venha participar do dia que irá mudar a sua vida. Neste domingo pela manhã, no Brás, Avenida Celso Garcias 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a igreja da família. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas.
É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Veja bem, amado, olha a importância de nós estarmos firmados com a palavra, né? A própria Bíblia cita, o importante é que estejais firmados com a palavra e não com alimentos, porque nunca trouxe alguma coisa para alguém quem se preocupa com essas coisas. Então o bom é que o nosso coração esteja firmado com a palavra, e não com alimentos, não com outras coisas, não com doutrinas religiosas, porque isso nunca leva a nada. Então nós tivemos esta oportunidade de abordarmos esse tema importantíssimo hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio do Livro dos Sentimentos aqui na nossa programação, e agradeço a todos que participaram. Você mais uma vez abrilhantou o nosso programa. Eu queria pedir duas coisas para você neste término de programa. Primeira, que você viesse conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça. Neste próximo domingo agora, nós estaremos num domingo muito especial de oração pela vida financeira. Estaremos aí ligando com você em oração a prosperidade sobrenatural, porque essa questão de prosperidade é uma outra coisa que leva muitas pessoas ao fanatismo. É pecado? Será que é pecado a gente ter dinheiro? Será que é pecado você ser rico? Será que é pecado você ser próspero? Não é pecado, né? Tanto é verdade que o próprio apóstolo Paulo, ele relata que algumas vezes ele teve em prosperidade, que ele tinha ampla suficiência em tudo, e outras vezes ele estava em escassez. Então ele já teve experiência de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Se Deus fosse contra a prosperidade, ele não teria prosperado os grandes homens de Deus como Abraão e outros mais, né? Então mas ao mesmo tempo a Bíblia cita que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e leva as pessoas muitas vezes até mesmo a um fanatismo, a se afastarem de Deus por causa das questões de dinheiro, né? Então às vezes as questões financeiras, elas tiram a pessoa do caminho de Deus. E aí, como que nós vamos então guiar essa nossa vida? Como é que nós vamos prosperar? A igreja, por exemplo, para que ela tenha esse programa, para que a gente continue levando o evangelho, nós precisamos de prosperidade, precisamos de pessoas prósperas. Sem a sua oferta, a gente não paga a rádio e não continua aqui. Ao mesmo tempo, se você colocar o seu coração no dinheiro, você vai se afastar de Deus. Então, como equalizar essa situação? Por isso que é importante que você esteja na comunidade Cristã Amor e Graça, que é uma igreja que está sempre pautando a sua doutrina na Bíblia, na palavra de Deus. Olha, tudo que o bispo Emerson falar aqui neste programa, tudo que nós abordarmos, qualquer assunto, qualquer tema, eu vou provar na Bíblia e vou defender a minha tese. Como hoje, acerca do jejum, fui aqui e defendi minha tese. Você viu eu defendendo minha tese, com versículos, com palavras bíblicas que mostram, não, o bispo Emerson não está fora da Bíblia, porque realmente o que ele falou, a Bíblia está relatando dessa maneira. Então nós não podemos sair fora da doutrina bíblica, porque senão nós vamos negar a Cristo, nós vamos negar Deus. E a comunidade Cristã Amor e Graça é uma igreja que tem essa responsabilidade. Então, acerca da prosperidade, o que nós podemos falar para você? É sim dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todos os bens do seu trabalho. É dom de Deus que você possa comer o melhor desta terra. Tudo isso está escrito na Bíblia. Mas você tem que ter um tratamento para isso. Não é qualquer pessoa, não são todas as pessoas que podem prosperar. Infelizmente, olha, pela minha vontade, eu vou falar, se eu tivesse um dom de prosperar você, eu acho que eu ia querer que todo mundo prosperasse. Mas eu sei que muitas pessoas iam se perder por causa disso, que depois de tomar posse do dinheiro, muitas pessoas iam sumir, não iam sequer mais servir a Deus, porque já tenho o meu Deus, que é o dinheiro, então por que eu tenho que ter outro Deus? Não preciso de outro Deus, porque o meu Deus eu já tenho, que é o dinheiro. Então, infelizmente, isso acontece. Você quer prosperar e ter uma vida fiel com Deus? Nos procure neste domingo na comunidade Cristã Amor e Graça, onde nós estaremos esperando por você neste dia muito abençoado. A segunda coisa que eu queria te pedir é que você, se você puder, até domingo agora, faça um depósito para você ajudar aqui a nossa programação. Você gostou do programa de hoje, da liberdade que esse programa de hoje traz, né? Você gostou das nossas palavras, o que nós trouxemos hoje aqui para você, a defesa do Evangelho? Você é aquela pessoa que dá graças a Deus por este programa, porque ele defende o Evangelho. Nós precisamos pagar a emissora agora, aí nos primeiros dias aqui da próxima semana. Se você puder até domingo agora fazer uma doação para que este programa permaneça no ar, eu vou te agradecer imensamente.
os membros da igreja, né, que frequentam a comunidade Cristã Amor e Graça, eles todo mês eles depositam uma oferta de R$100. É uma coisa estipulada entre a gente, porque eu falei, olha gente, para a gente ter rádio, eu preciso que todos depositem pelo menos R$100. Então nós temos lá os nossos membros, uns depositam 100, outros 150, outros 200, outros 500, e aí nós conseguimos pagar aqui a emissora. Você que não é membro da comunidade Cristã Amor e Graça, é óbvio que eu nem vou exigir de você esse tipo de oferta, porque você é um simpatizante do nosso programa, você não é membro da nossa igreja. Mas às vezes você ouvindo aqui, você fala, poxa bispo, como esse programa é importante, eu sou de outra denominação, sou de outra igreja, eu sei que o senhor não é contra as outras igrejas, eu sei que o senhor não tem aquele pensamento, só a sua igreja salva, tanto é que nós tivemos pastores hoje aqui de outros ministérios, que eu sempre estou convidando para estar aqui na nossa programação, desde que seja alguém que se interesse pela Bíblia, nós convidamos as pessoas para estar aqui no nosso programa, para você ver a importância desse programa e a importância desse programa ficar no ar. Então, se você quiser nos ajudar, está aparecendo aí o número da conta bancária do Bradesco, da Caixa Econômica e o nosso Pix, tá? Você que não está podendo assistir o programa, eu vou passar então o número do Pix, a chave Pix, para você fazer a sua doação. Tá? Você clica lá, quando você clicar na sua conta, você entra lá que você vai depositar através do CPF/CNPJ, né? Tem o e-mail, tem telefone, você opta pelo CPF/CNPJ. Então você vai colocar aí, 07 098 225 o 1000 ao contrário, né? Que é 0001 71. Tá bom? Anotou esses números? Então vamos lá, para você fazer a sua transferência, a sua doação agora e ajudar aqui a nossa programação. 07 098 225 0001 71 é o CNPJ da Comunidade Cristã Amor e Graça. Vai ser repetido na vinheta daqui a pouquinho, que nós vamos passar para você. E olha, tudo que você semear, qualquer valor que você puder nos ajudar, bispo, eu posso ajudar com 10, com 20, com 30, não importa o valor. O importante é você ajudar, você fazer de coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria, de coração, né, com o coração aberto. Então tudo que você puder fazer, eu te agradeço imensamente. E olha, muito obrigado a você por colaborar, por contribuir com a nossa programação. Que Deus venha te dar um mês de grande prosperidade. Próximo mês eu tenho certeza que você vai tomar posse de uma grande bênção na tua vida financeira em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado por nos ajudar. E também lembrar para você que você ainda pode entrar no canal do YouTube, dar um like pra gente. Deixa eu ver quantas pessoas deram like até agora, se nós já chegamos a 200. Eita ferro, velho. Quantos, Wesley? 200 e quanto? Não, 149, falta 51 pessoas. Isso é coisa. O pessoal vai pensar que é tudo combinado, né? Faltam 50 pessoas dar o like. Tá vendo? O bispo não pede o like, o bispo não pede a entrada no YouTube, o pessoal não entra no YouTube. Né? Que coisa, gente. Até quando eu vou precisar lembrar para você nos ajudar, monetizar aqui a nossa programação? Sabia que quantos mais likes nós tivermos, mais pessoas vão poder assistir esse programa? Se nós chegamos a 300, 400, 500 likes, sabe o que acontece? Esse programa, quando a pessoa pesquisa lá jejum, lá da Quênia, alguma coisa, esse programa aparece em primeiro lugar. Mas para isso nós precisamos de mais likes. Nós estamos com 301 pessoas nos assistindo e só metade, 150, deram um like pra gente. Se você não dá o like, o programa ele não tem audiência, né? Então ele aparece lá em último lugar. Quando a pessoa pesquisar jejum, Quênia, essas coisas, nosso programa vai aparecer. Se você não der o like, nosso programa não aparece. Ele fica na terceira, quarta, quinta página. E aí as pessoas não têm acesso a este programa tão importante. Então você quer que mais pessoas ouçam, assistam o programa, dá o like pra gente, porque você monetiza o nosso programa. Que aí quando a pessoa vai assistir, entra uma propaganda antes, né, de 5 segundos, 10 segundos, entra aquela propaganda, e isso monetiza o nosso programa, faz com que a gente ganhe dinheiro. Então você ajuda a gente aqui a pagar a rádio e ainda você faz com que outras pessoas assistam esse programa. Vamos ao sorteio de hoje? Vamos lá, senhor Wesley. Faz o sorteio aí dos nossos participantes, olha, várias pessoas aí. Isso. Quem ganhou, eu não tô vendo lá, quem ganhou o livro dos sentimentos foi a Rosângela de Guaianazes. Parabéns, Rosângela. Você participou pelo WhatsApp e ganhou o livro dos sentimentos. Agora, quem deu like para nós, outro sorteio do livro dos sentimentos. Quem vai ganhar o livro, deu like pra gente, foi
Kátia CS Mesquita. Kátia Mesquita, parabéns, Kátia. Entre em contato com a gente para você retirar o seu livro dos sentimentos. Gente, beijo no coração. Ó, vou dar mais 2 minutinhos para você entrar no canal do YouTube Amor e Graça e dar um like pra gente. Pelo menos até 200. Vamos chegar até 200? Será que eu tenho 25 homens de Deus, mulheres de Deus, que podem entrar agora no canal do YouTube Amor e Graça e dar um like pra gente? Se você puder, vou dar 2 minutinhos para você entrar lá, dar um joinha pra nós. Bom dia pra todos. Tchau. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3. Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o Domingo da Prosperidade da Família. Na sua casa, a riqueza e prosperidade. E a justiça de Deus permanecerá para sempre. Você tem passado problemas financeiros em seu lar? Sua família anda desunida? Não existe paz no seu coração? Venha participar do dia que irá mudar a sua vida. Neste domingo pela manhã, no Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta.